Você sabe o que é o socatua? Pois hoje na aula 2 de trigonometria você vai conhecer essa palavrinha mágica que salva a vida. Na aula 2 da apostila de trigonometria, a gente vai ver razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na aula anterior, a gente deu uma olhada em Teorema de Pitágoras, então se você não viu essa aula, tem aqui no cardzinho, tá? E no final da nossa aula também tem uma playlist com todas as aulas de trigonometria. Começando, vamos dar uma olhada em razões trigonométricas no triângulo retângulo. Razões trigonométricas. Existem 3 razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Para entendermos cada uma delas, observe o triângulo ABC abaixo. Então, nós temos um triângulo ABC que é retângulo no ângulo A, tá bom? Então tá bem aqui, a gente já viu na aula passada que o triângulo retângulo é quando a gente tem esse ângulo reto, que é representado por esse quadradinho com um ponto no centro. A hipotenusa, que é o A, lembrando que a hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, e eu tenho o cateto B e o cateto C. Também tenho 2 ângulos evidenciados aí, que é o ângulo alfa e o ângulo beta, tá bom? Através desse triângulo retângulo, a gente vai definir as 3 razões trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente, tá bom? Seno é o quociente entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida da hipotenusa. Então, olha só. O seno, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá bom? Então aqui eu tenho 2 catetos, que é o cateto B e o cateto C, tá? Dependendo do ângulo, eu tenho o que é chamado cateto oposto, ok? Vamos dar uma olhada nisso. Por exemplo, se eu quisesse tirar aí nesse triângulo o seno do ângulo B, de beta, aliás, seno de beta, ok? Vai ser igual. O cateto oposto, quem é o cateto oposto de beta? O cateto oposto está aqui, ó, essa setinha está apontando. O cateto oposto de beta é o C, o lado C, o cateto C. Então aqui, ó, o seno de beta vai ser o cateto C dividido pela hipotenusa A, tá bom? Agora, se eu quisesse encontrar o seno de alfa, tá? O seno de alfa vai ser o cateto oposto a alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? Aqui, ó, a setinha está apontando, o oposto ao alfa é o B, ok? Então, o cateto B é o cateto oposto e o A é a hipotenusa. Então, o seno de alfa é B sobre A, ok? Repara que o seno de beta é C sobre A, porque o cateto oposto a beta é C e o cateto oposto a alfa é B, ok? Então, essa é a definição de seno, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? Vamos para a definição de cosseno. Cosseno é o quociente entre a medida do cateto adjacente ao ângulo e a medida da hipotenusa. Bom, quando a gente fala adjacente, essa palavra adjacente significa ao lado, ok? Então aqui, se eu quero encontrar o cosseno de beta que eu represento dessa forma, cosseno de beta, ele vai ser igual ao cateto adjacente. Bom, vamos pensar, tá aqui a seta, tá? A seta está apontando para o cateto oposto, que é o C. Se o C é o cateto oposto de beta, o cateto adjacente de beta é o B. Então, fica como? Cosseno de beta é B sobre a hipotenusa, que é A, ok? Cosseno de alfa, vamos lá. Eu vou colocar a setinha aqui de novo apontando para o cateto oposto. O cateto oposto de alfa é B, ok? Isso aí já deu para entender. Mas, como o cosseno trabalha com cateto adjacente, o cateto adjacente de alfa é C. Então, aqui, cosseno de alfa é C sobre a hipotenusa, que é A. Beleza? Muito bem, eu tenho a última razão trigonométrica, que é a tangente. A tangente é o quociente entre o cateto oposto sobre o adjacente. A tangente de beta é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o C. E quem é o cateto adjacente de beta é o B. Então fica tangente de beta é C sobre B, ok? Tangente de alfa, cateto oposto de alfa é o B, ok? E o cateto adjacente é o C, então a tangente de alfa é B sobre o C, ok? Seno é a razão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa.
cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Eu tenho o exemplo 1 aí. Calcule o seno, cosseno e a tangente do ângulo B e do ângulo C no triângulo ABC. Retângulo em A. Sabendo que A é igual a 10 centímetros e B é 8 centímetros. Então eu tenho um triângulo aí, tá bom? Repara que ele não me deu a medida do lado C, mas a gente já viu na aula passada como é que a gente calcula esse tipo de situação quando está faltando um dos lados. A gente usa o teorema de Pitágoras. Então você vai usar o teorema de Pitágoras para encontrar esse valor de C, tá legal? E depois que a gente encontrar os três lados do triângulo, a gente vai poder tirar as razões trigonométricas, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou dar 10 segundos para você fazer antes de você tirar todas as razões trigonométricas, tá bom? Então 10 segundos correndo na tua tela aí, quando a gente voltar a gente vê a resposta. Exemplo 1, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ok? Retângulo no ângulo A, ok? Lembra que o ângulo reto é aquele que tem formato de L, né? Então aqui, ó, L é o ângulo reto, ok? Bom, a gente tem esse triângulo retângulo, ele está pedindo nessa questão que é para a gente encontrar as três razões trigonométricas do lado do ângulo B e do ângulo C, ok? Mas antes a gente precisa encontrar esse lado aqui, ó, essa medida de C que está faltando, ok? Bem, vamos lá. Para encontrar esse lado que está faltando, eu vou usar o teorema de Pitágoras que a gente já aprendeu na aula anterior, tá bom? Então, o teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, correto? O valor de A é a hipotenusa. A hipotenusa, neste caso, é 10, então fica 10 ao quadrado. O valor de B, a gente tem aqui é 8, então fica 8 ao quadrado. O valor de C é o que a gente está procurando, né? C ao quadrado. Vamos lá. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. Ok? 8 ao quadrado, 8 vezes 8 dá 64. Mais C ao quadrado. Lembrando que quando está faltando um cateto, a gente tem que inverter essa posição aqui. Então fica 64 mais C ao quadrado igual a C. Ok? Agora sim, 64 positivo vai para o outro lado e fica negativo. Eu vou ter C ao quadrado igual a 100 menos 64. E C ao quadrado igual a 36. Ok? 100 menos 64, 36. Aqui vai passar a raiz. Então, eu vou ter C igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu encontrei aqui a medida do lado C é 6 centímetros, esse cateto aqui. Bom, encontrou tudo isso daí? Vamos encontrar agora as três razões trigonométricas. Primeiro, do ângulo B. Então, vamos encontrar seno de B, cosseno de B e a tangente de B. Ok? Vamos lá. Seno de B, cosseno de B, tangente de B. Ok? Lembrando, seno de B é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha caneta, ok? Aí tem a pontinha aqui da caneta, ela sempre vai apontar para o cateto oposto. Então, quando eu colocar aqui, ó, no meu ângulo, o B, ela vai apontar para o cateto oposto. Quem é o cateto oposto de B? É o 8, ok? Então, aqui eu tenho o cateto oposto 8 dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, o seno de B é 8 sobre 10, correto? 8 sobre 10 eu posso simplificar aqui por 2, ok? 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5, aqui não posso mais simplificar. Então, seno de B, do ângulo B, é 4 sobre 5. Cosseno de B, ok? O cosseno de B eu vou pegar aqui na caneta, lembrando que a ponta da caneta sempre aponta para o cateto oposto, legal? Então aqui, o cateto oposto é B, só que o cosseno ele trabalha com cateto adjacente e hipotenusa. Então, o cateto adjacente de B é 6, ok? E a hipotenusa, 10. Então, aqui vai ficar 6 sobre 10, ok? Posso simplificar aqui por 2. 6 por 10, 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5, fica 3 sobre 5, correto? Vamos lá. E por último, a tangente de B. Tangente de B, ela vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu tenho 8 sobre 6. 8 sobre 6 dividido por 2, dividido por 2. Correto? Muito bem. Então, aqui, 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 dividido por 2 dá 3. 4 sobre 3. Correto?
Muito bem, aqui eu vou precisar do espaço, então eu vou colocar aqui C igual a 6. Tá bom? Vamos lá. Seno de C, cosseno de C e tangente de C. Vamos lá. Vamos tirar aqui esses três valores. Seno de C, agora eu vou pegar minha caneta e vou colocar bem aqui, ó, no meu ângulo C. Então vamos lá, coloquei a caneta aqui, lembrando que a caneta sempre aponta para o cateto oposto. Cateto oposto, 6, hipotenusa, 10. Então aqui eu tenho 6 sobre 10, e simplificando, 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5, 3 sobre 5, correto? Vamos lá. Cosseno de C. O cosseno de C, eu vou pegar minha caneta de novo, vou colocar lá no ângulo C. Lembrando que a caneta sempre aponta para onde? Cateto oposto. O cateto oposto de C é 6, ok? Então, o cateto adjacente vai ser 8. Então, no cosseno é o cateto adjacente 8 sobre hipotenusa, que é 10. 8 sobre 10, que eu vou simplificar aqui por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5, 4 sobre 5, ok? E por último a tangente, eu vou colocar de novo minha caneta bem aqui, ó, no ângulo, tá? No ângulo C, e lembrando que o ângulo, a caneta sempre aponta para o cateto oposto, tá? Então o cateto oposto de C é 6, cateto adjacente é 8, então o cateto oposto é 6 sobre 8, dividido por 2, vou ter 3 sobre 4. Correto? Então, olha só, aqui ó, eu calculei seno, cosseno e tangente desse triângulo aqui, tá bom? E repara numa coisa, o seno de B, o seno do ângulo B, ele é igual ao cosseno do ângulo C, ó, ok? O seno de B é 4 sobre 5, o cosseno de C é 4 sobre 5. A mesma coisa eu tenho para o cosseno de B, ele é o mesmo do seno de C, ok? 3 sobre 5, 3 sobre 5. E a tangente de B é o inverso da tangente de C, ó. Tangente de B é 4 sobre 3, tangente de C é 3 sobre 4. São algumas curiosidades que a gente tem sobre as razões trigonométricas, tá bom? Agora vamos dar uma olhada no exemplo 2. O exemplo 2 já tem a prática do seno, cosseno e tangente, ok? Aqui a gente vai ver como é que funcionam as questões para esse tipo de razão trigonométrica. E é bem simples, tá? Lembra que quando a gente trabalhava com o Teorema de Pitágoras, a gente precisava determinar um lado que estava faltando. Era assim que a gente utilizava o Teorema de Pitágoras. Já no seno, cosseno e tangente, a gente só precisa de dois lados e a medida do ângulo, ok? Então aqui eu tenho o exemplo 2, tá? Calcule o valor de x nos seguintes triângulos, sendo os valores das razões trigonométricas. Seno de alfa, 4 sobre 5, cosseno de alfa, 3 sobre 5, tangente de alfa, 3 sobre 4, ok? Então olha só, eu tenho aí os valores de seno, cosseno e tangente, e eu tenho o meu triângulo. No meu triângulo eu tenho uma incógnita, sendo que ele só me deu um lado, tá certo? Então aqui é um caso de razão trigonométrica, essa é a diferença do cálculo da razão trigonométrica para o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras a gente precisa de um lado faltando e dois existentes. Aqui não. Se tiver um lado faltando e ele me der apenas um lado e a medida do ângulo, aí é um caso de razão trigonométrica. Eu vou resolver a letra A e você faz a B, C, D, E e F. Tá legal? Vamos lá. Letra A, eu tenho esse triângulo aqui, a medida 20 e essa medida x, tá certo? Primeiro a gente precisa determinar o que é o 20 e o que é o x, se ele é cateto, se ele é hipotenusa. Bom, se o meu ângulo reto está bem aqui, esse aqui é a hipotenusa, então eu tenho hipotenusa 20. Eu tenho essa medida x. Como todos os valores de seno, cosseno e tangente estão trabalhando com ângulo alfa, então eu vou só trabalhar com ângulo alfa. Coloquei minha caneta lá e eu reparei uma coisa, a caneta sempre aponta para o cateto oposto, e nesse caso aqui, ó, ele não me deu o cateto oposto, ele me deu o cateto adjacente. Então, nesse triângulo especificamente, eu vou trabalhar com o cateto adjacente e hipotenusa, tá legal? Bom, qual das razões trigonométricas, qual das três razões trigonométricas trabalha com cateto adjacente e hipotenusa? Quando você for olhar lá, cosseno
é a razão que trabalha cateto adjacente e hipotenusa. Então, nesse caso da letra A, eu vou utilizar cosseno, certo? Então, basicamente, uma questão de razão trigonométrica, você tem que fazer isso. Você tem que identificar se é seno, se é cosseno ou se é tangente. Nesse caso, é cosseno. Então, vamos lá. Eu tenho que encontrar o cosseno de alfa. O cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente é o x, ok? Já que a caneta aponta para o cateto oposto. Cateto adjacente é x, hipotenusa é 20. Então, eu tenho x sobre 20. Legal, beleza? Agora eu vou lá nos dados da minha questão para ver quanto é o cosseno de alfa. O cosseno de alfa, ele me disse, o cosseno de alfa é 3 sobre 5. Então, no lugar do cosseno de alfa, eu vou trocar pela razão 3 sobre 5. Então, 3 sobre 5 é igual a x sobre 20. Ok? Proporção. Para a gente resolver proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, aqui eu tenho que multiplicar 5 vezes x, 3 vezes 20. Começa sempre multiplicando por onde tem a letra. Então, 5 vezes x é 5x, correto? 3 vezes 20, vou multiplicar logo, vai dar 60, ok? Passa o 5 dividindo, vou ter 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 vai ser 12, ok? Então, a medida de x aqui, nesse caso, é 12. Repara o que a gente fez nessa questão. Ele me deu esse triângulo, ok? E eu reparei que eu tenho a medida da hipotenusa e eu tenho também o cateto adjacente, correto? A única razão trigonométrica que trabalha com cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, nessa questão, vou utilizar o cosseno. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa, x sobre 20. Cosseno de alfa, ele me deu na questão 3 sobre 5. E sempre ele vai te dar essa referência, ok? Então, cosseno de alfa, x sobre 20. Ok? Substituí o cosseno de alfa por 3 sobre 5 e calculei a proporção aqui. Encontrei x igual a 12, certo? Então, para resolver uma questão de razão trigonométrica, basicamente é isso aí. Tá legal? Tem aí a letra B, 10 segundos para você fazer, ok? Preciso descobrir se eu vou utilizar seno, cosseno ou tangente, tá legal? Bom, vou pegar minha caneta, lembrando que a ponta da caneta sempre aponta para o cateto oposto, eu vou colocar bem aqui, ó. Cateto oposto é 12, tá bom? Repara que ele não me deu hipotenusa, né? Hipotenusa é o oposto ao ângulo reto. Se eu não tenho hipotenusa, já está evidente que a única das 3 razões trigonométricas que não trabalha com hipotenusa é a tangente. Então, quando a questão não tem hipotenusa, é um caso de tangente, tá legal? Então, aqui vai ser tangente de alfa. Bom, lembrando o textozinho da tangente. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vou colocar aqui no alfa, cateto oposto. O cateto oposto é 12. Cateto adjacente, x. Tá legal? Então, é 12 sobre x. Vou lá no dados da minha questão e vou ver quanto é o valor da tangente de alfa. Tangente de alfa está aqui, é 3 sobre 4. 3 sobre 4. E aqui eu tenho 12 sobre x. Legal? 12 sobre x, 3 sobre 4. Aqui, produto de uma proporção, tá bom? Multiplica primeiro onde tem a letra, então 3 vezes x, né? Multiplica cruzado. 3 vezes x é 3x. 4 vezes 12 vai dar 48. Ok? Então, x é igual a 48 dividido por 3. 48 dividido por 3, continha de cabeça, vai dar 16. Correto? Beleza? Então, x é igual a 16. Letra B, eu tenho aqui o valor de x igual a 16, é um caso de tangente, tá? Letra C tá aí, 10 segundos para você fazer, então dá uma pausa e depois volta aqui para a gente conferir a resposta. Letra C, a gente tem agora aqui, tá? Esse triângulo, vamos de novo, qual é o macete? Pega a caneta, tá bom? E aponta, sempre aponta para o cateto oposto. Vou colocar aqui no meu ângulo alfa, ok? Cateto oposto é x, e ele não me deu hipotenusa de novo, é evidente que
que a gente vai trabalhar com a tangente mais uma vez, tangente de alfa, tá legal? Vamos lá, cateto oposto x, cateto adjacente 30, tá legal? Então é x sobre 30, legal? Então vamos lá, tangente de alfa 3 sobre 4, tangente de alfa 3 sobre 4, 3 sobre 4 igual a x sobre 30, produto, tá? Cruzado, 4 vezes x é 4x, e 30 vezes 3 vai dar 90. X é igual a 90 dividido por 4. Vamos pegar aqui esse 90 e vou dividir aqui separado para a gente entender melhor. Ok? Qual é o número que eu multiplicar por 4 vai dar 90? É o 2. 2 vezes 4, 8 para 9, falta 1. Aqui eu vou ter o 10. Correto? Qual é o número que eu multiplicar por 4 vai dar 10? É o 2 também. 2 vezes 4 vai dar 8 para 10, sobra 2. Aqui o 2 não dá para dividir, acrescento 0 aqui uma vírgula. Qual número que eu multiplicar por 4 vai dar 20? É o 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então x é igual a 22,5. Legal? Então a medida aqui de 2 é 22,5. Tá legal? Então pronto, galera, aqui mais uma questão de tangente para você, tá bom? Letra D, 10 segundos para você fazer. Eu tenho agora esse triângulo aqui, tá bom? Vamos determinar a medida de x. Primeiro a gente tem que ver se a gente vai trabalhar com seno, cosseno e tangente. Bom, ele já me deu hipotenusa, que a hipotenusa aqui é 30, tá legal? Cateto oposto aqui, ó, do alfa, tá? Coloca a caneta, é o x, tá legal? Então aqui eu tenho cateto oposto e hipotenusa. A única das três razões que me dá cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então nesse caso é um caso de seno de alfa. Então vamos lá. Seno do ângulo alfa, cateto oposto x, hipotenusa 30. Então é x sobre 30. Legal? Vamos lá. Seno de alfa, 4 sobre 5. Então eu vou substituir aqui 4 sobre 5 igual a x sobre 30. Multiplica cruzado, tá bom? 4 vezes 30, 5 vezes x. Começa sempre por onde tem a letra. 5 vezes x é 5x. 4 vezes 30 vai dar 120. X vai ser igual a 120 dividido por 5. 120 dividido por 5, vamos fazer separado aqui. 120 dividido por 5, tá legal? Aqui 2 vezes 5 dá 10, para 12 falta 2, baixo aqui. E 4 vezes 5 dá 20, para 20 dá nada. Então x é igual a 24. Beleza? Aqui mais uma razão trigonométrica da letra D. Nesse caso é um caso de seno, tá bom? Tem aí a letra E, 10 segundos para você fazer. Muito bem, a gente tem agora esse triângulo aqui, tá bom? Primeiro a gente precisa determinar o que a gente tem aqui, se é cateto oposto, se é cateto adjacente, hipotenusa. Bom, eu tenho hipotenusa. Bom, galera, hipotenusa oposto ao ângulo reto, então mais um macete. No caso do triângulo que eu tiver hipotenusa, tá bom? Você já sabe que não utiliza tangente, porque a tangente é o único que não trabalha com hipotenusa. Se tem hipotenusa, ou é seno ou é cosseno. Então vamos determinar aqui se é seno ou cosseno. Ponta da caneta apontando para o cateto oposto. Então, tem cateto oposto? Tem. Cateto oposto é 2 e hipotenusa x. Das três razões que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno, então seno de alfa. Vamos lá. Seno de alfa, cateto oposto é 2, hipotenusa é x, então é 2 sobre x, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Seno de 2 sobre x. O seno de alfa ele me deu que é 4 sobre 5, então vou substituir aqui por 4 sobre 5, que é 2 sobre x. Tá legal? Multiplica cruzado, 4 vezes x, 5 vezes 2, começa por onde tem a letra, 4 vezes x dá 4x, 5 vezes 2 dá 10, ok? Passa o 4 dividindo, x é igual a 10 dividido por 4, vamos dividir separado, 10 dividido por 4. Qual o número que eu multiplicar por 4 dá 10 ou chegar perto? É o 2, 2 vezes 4 dá 8, para 10 falta 2.
acrescento um zero aqui e aqui uma vírgula. Qual número que eu vou multiplicar por 4 vai dar 20? É o 5. 5 vezes 4, 20 para 20. Não. Ok? Então aqui eu tenho x igual a 2,5. Tá bom? Então pronto. Aqui mais um caso. A letra E. Letra F já está aí. Resolve 10 segundos para você tentar fazer. Dá uma pausa no vídeo. Volta aqui para a gente conferir a resposta. Última questão, F, tá legal? Eu tenho esse triângulo aqui, vou ver primeiro quais são os lados que eu tenho disponível. Tem hipotenusa? Tem, tá aqui, ó, hipotenusa é o x, tá bom? Então já sabe que não vai trabalhar com a tangente, tá legal? Então aqui eu tenho a tangente de alfa, que é 3 sobre 4, não vai ser trabalhada nessa questão. Caneta apontando para o cateto oposto. Tem cateto oposto nesse caso? Não tem cateto oposto, tá bom? Ele não me deu, ele só me deu o cateto adjacente. Então, cateto adjacente e hipotenusa é um caso de cosseno, tá legal? Então, aqui eu vou ter cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é 1,5, dividido pela hipotenusa, que é x. Então, vou ter 1,5 dividido por x. Vamos lá. Cosseno de alfa vai ser 3 sobre 5, então vou ter aqui 3 sobre 5 igual a 1,5 sobre x. Multiplica cruzado, 3 vezes x, 5 vezes 1,5. Então vou ter 3x igual 5 vezes 1,5, vamos fazer separado aqui, tá bom? 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 1 dá 5, com mais 2, 7, 75. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, então ando uma casa, vírgula. Vai ficar 7,5, passa o 3 dividindo, 7,5 dividido por 3. Bom, divisão com número com vírgula é um pouquinho complicado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse número com vírgula, eu vou transformar numa fração, porque a divisão com fração é muito mais simples. Como assim? 7,5, se eu mandar uma casa para cá, volta a ficar 10. Então, x é igual a 75 dividido por 10, dividido por 3. Então, eu tenho agora uma divisão de fração, tá legal? Divisão de fração a gente já viu lá nas séries fundamentais, tá bom? 75 sobre 10 dividido por 3, tá? Divisão de duas frações, conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda. Então, vai ficar 75 sobre 10 vezes 1 sobre 3. Então, vamos lá. 75 vezes 1 dá 75. 10 vezes 3 dá 30, tá legal? Agora, vamos lá, dá para simplificar isso aqui? Dá, vamos lá. Dá por 2? Não, não dá por 2. Dá por 3? Dá, por 3 dá. Vai ficar 75 por 3, 30 por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25, ok? 30 dividido por 3 vai dar 10. Ainda dá para simplificar? Dá, mas não dá mais por 3, dá por 5, ok? Dividido por 5, então vou ter x igual 25 dividido por 5 dá 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então fica 5 sobre 2. Essa aqui é a resposta. 5 sobre 2. Tá legal? Posso deixar na forma de fração, assim mesmo, tá bom? Eita, que fez uma peça. Aqui, 5 sobre 2. Posso deixar na forma de fração, posso também dividir 5 sobre 2. 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4, para 5 dá 1. Aqui acrescento 0, aqui é uma vírgula, aqui é 5. 2 vezes 5 dá 10, para 10 nada. Ou então posso deixar 2,5. Tá legal? Então pronto aqui, galera. O que a gente tem que ver é como a gente utiliza as três razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tá legal? O que nós temos que lembrar das razões trigonométricas é o texto básico de cada um, ok? Seno é o cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa e tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que gravar todo esse texto aí pode ser que complique a gente no futuro, tá bom? Que a gente não lembre. Por isso, tem essa palavra mágica aí, ó. Qual é a palavra mágica? Tá aparecendo aí na tua tela. É o SOHCAHTOA. Isso mesmo, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Tá bom? SOHCAHTOA. O que isso significa? O que significa essa palavra mágica? Vamos lá. Esse S, ele vem de seno. Então, fica seno, é o oposto sobre hipotenusa. Ok?
Esse C é de cosseno e o A adjacente, H é hipotenusa. Então, cosseno é o adjacente sobre hipotenusa, tá legal? E o T é de tangente, então tangente é o oposto pelo cateto adjacente. Então, só cator significa seno oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa, e o T é a tangente de oposto dividido pelo adjacente, tá legal? Bom, a aulinha de hoje foi só para a gente entender essas três razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tá bom? Aqui do lado nós temos a nossa próxima aula, tá? Aqui embaixo a gente tem uma playlist, essa playlist com todas as aulas de trigonometria. Então, se você perdeu, a gente já está na aula 2, tá bom? Você pode acessar aqui essa playlist para ver as próximas aulas, tá bom? E na próxima aula a gente continua, tá legal? Até mais, galera!